Então agora finalmente é o momento de fazermos alguma ação, né, botar a mão na massa mesmo. Vamos implementar e solucionar o problema de Poisson utilizando FireDrake. Vamos só dar uma recapitulada no que a gente acabou de ver ali sobre o problema de Poisson. Nós temos a forma forte e a forma fraca, né. A formulação de elementos finitos consiste em achar uma solução aproximada, pH, eh, dentro de um espaço de dimensão finita, o H com as funções testes pertencendo à vezão H aqui, e essa aqui é a forma fraca do meu problema aqui, equivalente à esquerda aqui, a forma forte. Eh, eu quero que vocês guardem bem essa a forma fraca na cabeça para vocês depois compararem, né, como é que vai ficar, a implementação dessa forma fraca em FireDrake. Então, basicamente, para fazer a implementação em FireDrake, quase que meio que independente do problema, a gente tem um conjunto de passos, né, alguns desses passos não necessariamente precisam ocorrer na ordem que está escrito aqui, mas em geral o que temos é o seguinte: a gente tem que definir ou ler uma malha, pode ser gerado com algum gerador de malha externo, como, o Triangle ou o Gmesh. Em seguida você, define o espaço de funções, sobre essa malha, né, a partir dessa malha a ser utilizado e posteriormente a gente tendo esse espaço de funções, a gente declara as funções candidatas à solução e funções testes que pertencem a esses, espaços de elementos finitos. Eh, após isso, a gente pode fazer, né, declarações de qualquer função adicional que o seu problema necessite. Por exemplo, no caso de Poisson, nós temos ali o termo de fonte, né, a função f, que é o que a gente vai precisar definir, ou se seu problema tiver coeficientes, né, parâmetros constitutivos que tenham, que possam ser definidos como funções, você também vai ter essa possibilidade de fazer no FireDrake. Após essa definição das funções, você pode definir as condições de contorno, fortes, né, ou essenciais relacionadas ao seu problema. Aqui no caso do Poisson, no problema de Poisson escalar, a gente vai lidar com essas condições de Dirichlet para variável escalar, né. E após isso, a gente tem então a escrita da formulação variacional com o FireDrake. Dessa formulação a gente, declara o problema variacional e após isso o solver relacionado a esse problema variacional. E por fim, né, depois de solucionar tudo, a gente faz uma coleta, e visualização dos resultados. Aqui, apesar de a gente estar considerando o caso 1D, para a gente fixar e aprender os conceitos, isso poderia, como eu já comentei, né, é um conjunto de passos que geralmente é o que acontece independente do tipo de problema, da geometria do problema. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, aí no seu ambiente, você tem que importar o FireDrake. Existe um passo aqui adicional que está setando uma variável de ambiente que é relacionado com o OPMP, né. Essa variável de ambiente ela define o número de threads que o OpenMP, pode utilizar. O FireDrake ele não se dá muito bem, né, com o OpenMP, porque ele é basicamente construído em cima da PETS. Tem muitos objetos da PETS, e a PETS foi construída pensando em paralelismo de processos, né, com MPI, e do jeito que as coisas estão construídas, OpenMP e MPI aqui no FireDrake pode não resultar numa mistura muito boa. Então, o FireDrake te alerta, né, caso, essa variável não esteja definida ou esteja definida com um valor diferente de 1. Ele alerta isso, então para suprimir esses alertas, né, a gente faz o que é sugerido pelo FireDrake, que é definir esse cara como 1, e a partir daqui não tem nenhum problema. A gente espera que não vai dar nenhuma, não vai embolar nada aí.
Deixa eu voltar, vou executar todas as células, tá? Recomendo que você também aí, do seu lado, vá executando, para ver se está tudo correndo, corretamente, tá? Aqui já executou, já uma coisa importante, essa variável de ambiente tem que ser definida antes de realizar o import do FireDrake. Aqui a gente está importando simplesmente tudo, né, que o FireDrake tem disponível aí, na API dele, que a gente poderia importar. Não é uma prática recomendável em Python, mas como aqui a gente está apenas para fins didáticos, né, apenas para demonstração e ensino dessa ferramenta, eu vou cometer essa prática não recomendada aqui, eh, mas não vai afetar em nada o curso, tá? Então, em sequência, o que a gente tem que fazer, o primeiro ponto lá dos passos que eu enumerei antes, é a definição da malha, né? Então, a gente vai considerar aqui, estamos no caso 1D, a gente vai considerar uma reta unitária, um intervalo unitário contendo 10 elementos. Isso é muito fácil de definir no FireDrake. Aqui a gente tem uma função conveniente do FireDrake, que é a Unity Interval Mesh, que aí você informa para ela quantos elementos você quer na sua reta, e essa reta vai de 0 a 1, né? Obviamente é uma reta unitária. Mas você tem várias funções convenientes que você poderia utilizar também, né? Além de para outros casos, não só um D, né? Enfim, eu recomendo que, se você quer saber mais sobre as malhas e definições de malhas, você pode consultar o manual do FireDrake aqui. Deixa eu ficar melhor. Deixa eu só tirar isso. Vamos consultar para mostrar para vocês do que estou falando. No manual ele tem essa parte aqui de construção de malhas, fala os possíveis geradores que você poderia utilizar, com os possíveis formatos, né? Recomendo dar uma lida, se for do seu interesse, se quiser conhecer um pouco mais e conhecer até também um pouco mais das funções convenientes. Se você quiser, você pode olhar aqui as várias funções convenientes que tem, né? Disponível no FireDrake. Tem a Box Mesh, por exemplo. Tem Cube Mesh, tem várias coisas aqui para diversas, para 1D, 2D e 3D. Malhas periódicas, né? Enfim, recomendo dar uma olhada, ver se alguma coisa atende às suas necessidades imediatas, quem sabe te auxilia aí. Outra coisa que o FireDrake é capaz, que a gente vai ver agora em sequência, né, a definição dos elementos, espaço de elementos finitos, e o FireDrake, já adianto, ele é capaz de suportar basicamente todos os elementos finitos na tabela periódica de elementos finitos. Então, eu recomendo dar uma olhada aqui. Essa tabela fala os vários tipos possíveis de elementos, como é que eles podem ser gerados, né? É um material gratuito que vocês podem acessar aí online. A construção de elementos tem toda uma base formal, matemática, né, baseada em cálculo exterior. É bem bacana, recomendo bastante esse material. Já adianto que pode ser que matematicamente seja um pouco carregado, tem uma base matemática com requerimento um pouco alto, né, em termos de matemática, mas é um conteúdo bastante interessante. Fica aí, para quem tiver interesse, fica a indicação. Então, a definição de malha pode ser feita muito simples. Agora eu tenho a minha malha aqui armazenada nessa variável aqui, mesh. Ela vai ser utilizada agora. Deixa eu voltar a aumentar aqui. Desculpa. Então, em sequência, a gente faz a declaração do espaço de funções, né? Onde as nossas funções de aproximação vão ser definidas desses espaços. Aqui, por simplicidade, a gente vai adotar elementos lagrangianos, contínuos, até porque a gente está lidando também com problemas conformes, malhas conformes. Então, vamos adotar o caso simples aqui, lagrangiano contínuo, com polinômios no interior do elemento de grau 1, certo?
É assim que a gente define, a gente tem essa função conveniente do FireDrake, a function space, ela recebe a sua malha, a família do elemento que você quer gerar e o grau do polinômio que caracteriza essa família ou esse tipo de elemento. Existe diversas possibilidades, né? Não tem só elementos lagrangianos, a gente tem um leque de opções aqui, né? Vou abrir para vocês também. A lista de famílias disponíveis que a gente pode utilizar com FireDrake. Tem bastante, também está indicando aqui os tipos de células válidas, né? Os tipos de a geometria dos elementos. Eu acho que tem para todos os gostos aqui, tem uma quantidade bem razoável de opções. Recomendo dar uma olhada também. E continuando, acho que não vou precisar mais dessa parte superior, deixa eu tirar. Então, continuando, após tendo o espaço de funções definidos, né, para a malha, né, do problema, a gente vai então declarar as funções, a função candidata à solução e a função teste, né? A função candidata à solução é definida a partir dessa função, trial function, e a função teste é bem intuitivo, né? É definida a partir da test function. Então, ambas vêm do espaço que a gente definiu anteriormente ali, V. Então, pH pertence a esse espaço e o VH também. Deixa eu rodar aqui. Eu acho que isso, eu esqueci de rodar o anterior, deu esse problema. Antes desse tinha alguma coisa que eu tinha que rodar. Não, já estava definido. Então fiquem bem atentos aí, rodem também todas as células. Aconteceu algo que eu não esperava. Ok. Agora tudo certo. Eu rodei aí. Tudo aconteceu da forma que eu esperava. Então, continuando aqui, agora eu tenho tudo definido. Eu defini da forma correta o V que estava faltando. Vou rodar novamente, tudo certo. Erros podem acontecer, tá? Ao longo do percurso. Aqui a gente está fazendo sem edição, estou fazendo ao vivo. Então pode acontecer aí com vocês. E se acontecer e tiverem alguma dificuldade, por favor, me comunique. Entre em contato que a gente pode resolver isso conjuntamente. Então, em sequência, a gente tem que definir o termo de fonte do problema, né? É a única função adicional que a gente vai considerar aqui, porque o parâmetro K, que geralmente teria uma relação com constituição do problema, né? Seria um parâmetro constitutivo ali do problema de Poisson. Aqui a gente vai assumir que esse parâmetro é constante igual a 1. É definido muito simplesmente dessa forma, super intuitiva, né? Constante, e o valor igual a 1. Mas para o termo de fonte, aqui a gente vai fazer um negócio um pouco mais interessante. A gente vai utilizar o método das soluções manufaturadas. Consiste basicamente em você determinar, dizer qual é a solução exata do seu problema. Então, a partir tendo essa solução exata, você molda o seu problema de acordo, né, para que essa solução seja satisfeita. Então, a gente vai definir o nosso termo de fonte a partir da solução exata do problema. Então, para isso, primeiro a gente vai definir essa função seno aqui. Veja que ela depende das coordenadas do problema e existe uma função no FireDrake que retorna essa informação para a gente a partir da malha que a gente inicializou ali. Então, aqui eu pego o x, e aí com esse x, eu tenho que botar a vírgula aqui porque o retorno disso aqui é mais de uma saída e nesse caso ele só está retornando x. Enfim, por uma questão de linguagem, a gente tem que botar essa vírgula aqui, mas não se preocupem, só façam igual. E aí a gente tem todas as coordenadas armazenadas aqui, de forma que essa expressão é entendida pelo FireDrake, tá? Então, tendo a expressão, a gente pega e interpola essa expressão
numa função que é definida, do espaço de funções que a gente definiu anteriormente. Esse espaço de funções é definido sobre a malha, então veja que as coisas vão se encaixando. Eh, e aí eu faço essa interpolação dessa expressão e tenho o valor desse cara, nos graus de liberdade que caracterizam, esse espaço, certo? Então agora essa informação está toda, armazenada aqui nessa variável execSolution. E por conveniência, né, eu estou renomeando essa variável, ela tem um campo que ela armazena o nome, interno dela, né, e eu estou renomeando aqui dizendo que o nome dela vai ser execSolution, esse é o label dela. Então, basicamente, qual a utilidade disso? Eu estou fazendo isso porque existe a possibilidade também, com o FireDrake, de você pegar as variáveis e salvar todo os dados que tem na variável, né, os seus valores, enfim, conteúdo que ela armazena, em arquivos compatíveis, para serem lidos pelo Paraview. Então você consegue, escrever suas variáveis para arquivos do Paraview e você consegue carregar lá no Paraview e fazer todas as visualizações, pós-processamentos que você achar conveniente fazer lá. O FireDrake ele tem essa facilidade que pode exportar as coisas compatíveis com o Paraview. Então eu vou executar aqui, só para garantir que está tudo certo. Tudo certinho aqui, espero que aí também. Se você tiver algum problema, lembrando, você pode entrar em contato. Estamos aqui para isso. Ok, tudo certo. Então, continuando. Agora vamos coletar alguns dados da solução exata, só para uma rápida visualização, né? Verificar aqui ah, no olho, né? Na famosa norma do olho. Se está tudo certo. Então, isso aqui é um truque que é uma forma que você tem para acessar, como arrays da NumPy, as informações que estão contidas aqui, por exemplo. Eu quis recuperar os valores das coordenadas dos meus nós na malha, né? Então, a forma de você fazer isso é utilizando o vector, tá? Representação em vector, e esse vector ele tem os DATs, né? O DAT é uma forma de armazenamento, uma estrutura de dados aí específica do FireDrake, e dentro dela existe o data, que é justamente a informação, uma representação de array desse valor aqui. Então eu peguei aqui, recuperei, para pegar os valores dos nós na malha, eu tenho que fazer esse procedimento, sempre usar o mesh coordinates aqui. Mas para uma função normal definida sobre um espaço qualquer, por exemplo, o execSolution é uma função definida em V, né? Eu simplesmente posso usar diretamente o vector, acessar o DAT e pegar o data dele. Ambas essas abordagens estão armazenando arrays da NumPy em suas respectivas variáveis aqui. De forma que fica muito fácil acessar, manipular, né? E plotar. Então aqui eu fiz um plot rápido utilizando a Matplotlib. Eu espero que seja suficientemente intuitivo o entendimento do que está acontecendo aqui. Na Matplotlib eu só defini aqui o estilo dos gráficos para ficar mais fácil, né, mais bem apresentável, as fontes em tamanho bom para a gente ler aqui. Então, basicamente eu fiz aqui um procedimento tradicional de fazer um gráfico simples, né, um plot com a Matplotlib, onde eu dou os valores do meu domínio, então os valores correspondentes da minha imagem aqui ele plota. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu fico disponível ali, pode mandar também um e-mail ou falar lá no canal do Discord do evento. Então, em sequência, vamos ter finalmente o primeiro contato com o FL, né? Porque até então a gente definiu a solução exata, mas ainda não definimos o termo de fonte. Para definir o termo de fonte, a gente tem que usar a forma forte do nosso problema, né? A gente tem que o f é igual ao div do menos grade, na verdade está faltando um k aqui, né? Essa seria a expressão
do meu problema forte, e eu vou calcular o F justamente recuperando, a partir da minha forma forte, eu sei o P, eu calculo o F. Aí eu obtenho a expressão de F, essa expressão, assim como a solução exata, ela vai ser interpolada numa função definida em V, e aí tudo vai ficar armazenado nessa variável F aqui. Então, vai ficar tudo aí disponível. Já corrigi aqui, botei o K. Vamos rodar e ver se está tudo certo, tudo certinho. Então agora a gente pode ir para a próxima etapa, que seria a definição das condições de contorno, certo? Aqui a gente vai definir condições de contorno que são compatíveis com o termo de fonte. A gente sabe ali daquele problema, da solução exata dele, a gente sabe que no contorno os valores da solução serão igual a zero, né? A gente tem dois bordos, a gente está numa reta, né? Então tem a fronteira do lado esquerdo e uma do lado direito, são pontos. Então, o Fire-Drake ele tem uma função conveniente para definir condições de contorno do tipo de Dirichlet. Essa função aqui, a Dirichlet BC, você tem que fornecer para ela o espaço de função que você quer prescrever essa condição de contorno, o valor que você quer prescrever e quais as fronteiras que você quer prescrever. Cada fronteira tem seu respectivo índice, que identifica cada uma, né? Então, a partir dessa função, você consegue armazenar as informações necessárias para prescrever essa condição de contorno nessa variável BC, que a gente vai usar mais na frente na definição do problema variacional. Então, aqui note, né, que, por simplicidade, a gente está adotando aqui que todas as fronteiras estão sendo prescritas com condição de Dirichlet. No caso que houvesse a condição de Neumann é uma condição que a gente tem que impor de maneira fraca. Então, haveria um termo, né, na formulação variacional dedicado a isso, como a gente obteve ali na mão, né, tem um termo da condição de Neumann. Ela é imposta fracamente. Então, não existe uma função conveniente para a condição de Neumann como tem para a de Dirichlet, certo? E caso você tenha dúvidas sobre essa função ou sobre qualquer outra função do Firedrake, você pode usar o help. Então, você usa essa função aqui, help, e a função que você quer consultar. E ele vai coletar para você a documentação dessa função. No caso, não é uma função, é uma classe, né? Essa classe ela é instanciada com esses argumentos. Então, ele te dá aqui a documentação dessa classe. E aí você pode consultar e obter mais informações, caso você caso você tenha alguma dúvida ou sinta necessário entender melhor o que é que está acontecendo. Ok? Então vamos lá. Agora a formulação variacional. Então, finalmente, a gente vai ver uma das cerejas do bolo do Firedrake, né? A formulação variacional à sua esquerda é como a gente fez, entre aspas, no braço, né? Aqui a gente não tem, como já comentei, um problema só com condição de contorno de Dirichlet, então a gente não tem esse termo aqui, condição de contorno de Neumann. Então, aqui fica bem evidente como que é muito bacana o Firedrake, né? Junto com o UFL também, grande mérito deles também. A gente consegue escrever o problema variacional no código de forma muito parecida, muito similar com a forma que a gente escreve no papel, né? A gente define aqui a forma bilinear, A, que está aqui. A gente tem a forma equivalente dela aqui escrita em código. E aí você é capaz de trabalhar aqui também do mesmo jeito a forma linear, muito similar. E tudo especificando aqui, né, a sua medida, onde você quer realizar a integração. Aqui você tem a sua função de produto interno. Isso aqui é como a definição de como se fosse um produto interno aqui em L2, né, de K grade de P, fazendo produto interno com grade de V.
Então fica aqui basicamente muito próximo, muito legal essa similaridade. Deixa eu só me certificar aqui. Eu rodei isso aqui, acho que não tinha rodado, para evitar problemas, né? Então agora vamos rodar aqui também para definir a nossa formação variacional. Ok, tudo certinho. E agora, com a formulação variacional, a gente pode montar o nosso problema variacional. O problema variacional aqui consiste justamente em A igual a L, né? Então, como é que a gente faz isso no FireDrake? A gente cria uma função em V, que a gente nomeou aqui de solution. Essa é a função que a gente quer armazenar a solução do nosso problema variacional. E aí a gente define o nosso problema variacional a partir dessa função do FireDrake, o Linear Variational Problem, onde a gente informa A igual a L, né? A gente está dizendo que A e L são iguais aqui, essa é a sintaxe, você informar A, depois L, e a variável que você quer armazenar a solução. Depois disso, tem aqui também as condições de contorno, você informa nesse momento quais condições de contorno você quer prescrever. E aí, tudo certo. Só executar. Definido aqui nosso problema variacional. E agora a gente parte para o solver, né? O solver basicamente envolve a execução da PETS, né? Criação de objetos com a PETS e execução e solução do sistema resultante com a PETS. E aqui a gente vai optar por se tratar de um problema pequeno, né? A gente está no caso 1D, poucos elementos. A gente vai usar um método direto aqui, o método LU. A PETS, ela funciona, ela é bastante construída em cima da ideia de espaço de Krylov e tem uma biblioteca grande de métodos iterativos, e o método LU lá, ele na verdade é um pré-condicionador. Então, para usar esse método direto que tem lá, a gente vai dizer para PETS que o tipo de subespaço de Krylov que a gente quer é só o pré-condicionador. A gente só quer utilizar o pré-condicionador, é o pre-only aqui. E o tipo do pré-condicionador, né, qual pré-condicionador a gente vai utilizar, é o LU. Então, no final das contas, isso simplesmente vai fazer que a gente use o LU para solucionar o nosso sistema resultante, a x igual a b, vai ser criado a partir da montagem do solver. Então, vou executar aqui para definir os parâmetros, e esses parâmetros a gente tem que informar nessa função que está definindo o solver para resolver o problema, né? Ele vai montar esse sistema e vai solucioná-lo. Para montar o solver, né, a gente precisa informar o problema variacional associado, e aí também podemos passar aqui os parâmetros que a gente quis. Tem uma grande possibilidade de parâmetros, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada no site da PETS, na documentação deles online. Tem muitas opções que vocês poderiam utilizar aqui, uma quantidade imensa de métodos iterativos e várias outras possibilidades, interfaces aí também com outros métodos diretos famosos, como MUMPs, como Hyper. Então, tem outras opções aí que vocês poderiam utilizar. Então, aqui está construído o nosso solver, porém, isso aqui não é suficiente, né? Não está realizando a solução do problema ainda. Mas, para resolver o problema, é muito simples. Você pega o solver que você acabou de construir ali e faz ponto solve dele e pronto. Está resolvido e a tua solução agora está armazenada na variável que a gente definiu ali para esse propósito, que é a solution. Então, a gente pode plotar ela aqui para verificar se está tudo certo. Para plotar a solution, vamos utilizar uma função, apesar de muito parecida o nome, uma função conveniente do FireDrake, mas até que por debaixo dos panos, essa função também utiliza a matplotlib, né? Mas é uma função conveniente para plotar a solução do FireDrake. Aqui a gente, por referência, a gente plota também os valores da solução exata.
só para a gente fazer uma comparação rápida e ver se está tudo certo. E realmente é uma aproximação razoável, né, lembrando que a gente tem poucos elementos, 10 elementos, mas já está suficientemente, aqui já aparenta estar uma boa aproximação. Então esse aqui é uma forma, né, que você poderia fazer isso utilizando essa função conveniente, ou, por outro lado, né, opa, acho que eu não rodei o solver. Então, esquecemos de rodar o matplotlib lá em cima. Voltar. Isso aqui é tudo proposital, tá? Para saber se vocês estão prestando atenção aí, se está rodando do seu lado. Rodar aqui. Tudo certo, agora não vamos ter nenhum problema. Quem percebeu, parabéns. Não caiu na pegadinha. Foi tudo planejado. Então vamos voltar. Vai dar certo. E é isso. Plot aqui. Tá tudo certo. Para vocês não dizer, tá falando que eu estou inventando, que tá tudo já calibrado aqui, pá. Aqui a gente mostra, mata o problema e mostra o código. Então, certinho, espero que esteja também aí do seu lado tudo certo. Qualquer coisa, reforço sempre que estou aí disponível. Uma alternativa, em vez de usar aquela função conveniente, poderíamos fazer tudo a partir do matplotlib nós mesmos, né? Recuperando os valores da solution, como a array da NumPy, usando aquele procedimento com o vector, e no vector recuperando o dat, e pegando o data do dat aqui. Então a gente teria o array da NumPy aqui armazenado e alinhado com os valores das coordenadas que recuperamos da malha. Certo? Isso aqui é conveniente, bastante conveniente para 1D. Deixa eu já rodar aqui para mostrar que está tudo certo. É bastante conveniente para 1D, mas eu quero deixar alertado que para casos que não são 1D, né, 2D, 3D, não é tão simples a organização do data aqui, como que as variáveis são numeradas e identificadas, então pode se tornar uma atividade mais difícil, né? Não tão simples de a gente fazer explorar nós mesmos aqui, fazer esses plots. Aqui a vantagem era que a gente estava ali fácil de fazer customizações. Aqui tem o maior controle do plot, né? Mas na verdade, na maior parte dos casos, a gente vai sempre usar as funções convenientes. E no futuro vou mostrar algumas formas de você também, se possível, né, de fazer customizações nos plots do Matplotlib, sem muita dor de cabeça. Então, vamos para o resultado final. Aqui eu coletei, né, todos os trechos que a gente foi vendo um a um, em um só script, né, você pode salvar isso num script Python e executar você mesmo. Botei todo mundo numa célula só. E aqui nós temos simplesmente toda a nossa capacidade aqui, reproduzindo o resultado que obtivemos antes. Todo o código para solucionar o problema de Poisson aqui em pouquíssimas linhas, né? Muito poucas linhas, seguindo um passo a passo que é praticamente natural, até quando você vai escrever o problema na mão. Então, mostra aqui como como FireDrake é uma ferramenta bastante conveniente e muito interessante, porque com poucas linhas de código você pode fazer algo bastante poderoso e rápido. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é justamente essa aqui, que você tem a possibilidade de fazer diversos testes, poderia mudar a sua solução manufaturada, poderia mudar o seu termo de fonte com muita facilidade, sem descer em detalhes, que podem ser bastante complicados e inclusive demorados, gerar um overhead aí na sua pesquisa, no seu trabalho. E aqui você conseguiria facilmente fazer diversos tipos de estudo.
Então, como recomendação final dessa parte, eu gostaria de dizer que fica à vontade para exercitar a sua criatividade, testar as coisas, e sentir como é que essas coisas afetam e como é que funciona o código, né. Testar com um número diferente de elementos, quem sabe testar em outro espaço, testar com, diferentes graus de polinômio aqui, né, ver e mexer, né, mexer na solução manufaturada, como eu já comentei. Enfim, brincar e ver como é que as coisas funcionam para ganhar maior familiaridade com a ferramenta. Com certeza eu garanto que vai ser uma experiência legal, não é ta não s talvez inicialmente você esteja sentindo, alguma dificuldade, mas com o tempo você vai, rapidamente, se acostumar com a ferramenta e garanto que vai compensar bastante para você no futuro. Então aqui está a nossa implementação de Poisson 1D. Então, como é que ficaria para Poisson, para estender esse código para 2D, né? Isso a gente vai ver em cenas do próximo capítulo.